Irmãos, o tema da nossa mensagem nesta manhã é uma nova história e os processos. Uma nova história e os processos. Para que a gente viva uma nova história, nós temos que passar por alguns processos. E antes de falar deles, eu quero que os meninos, por favor, projeta aí 1 de João, capítulo 4, o versículo é o 16. Nós vamos ler apenas a parte A desse versículo. Por favor. NVI, por favor, se tiver, né? Tem aqui? Isso, obrigada. Assim, vamos ler junto, irmãos? Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Irmãos, Deus te ama. Nós conhecemos o amor dele, nós confiamos no amor dele. Romanos 5:8, por favor. Não são os textos da mensagem, mas eu quero semear essas duas porções no coração da igreja nesta manhã e de você que nos assiste em casa. Romanos 5:8. Vamos juntos? Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Irmãos, o amor de Deus por nós não está baseado nos nossos méritos. Não é por merecimento. Deus decidiu, Deus escolheu nos amar. Nós somos alvo do amor de Deus. E não foi nós que o escolhemos, foi Ele que escolheu a nós. Aleluia! E quando eu conheço esse amor, quando eu confio nesse, quando eu conheço esse amor, eu descanso em Deus, porque eu confio que Ele me ama. Não tem nada que eu faça de bom que vai fazer Deus me amar mais. Mas também não tem nada de ruim que eu faça que vai diminuir o amor de Deus por mim. Deus decidiu me amar. E esse amor, diz Paulo lá em Coríntios, ele me constrange. O que é um constrangimento? Que amor é esse? Então, pastora, quer dizer que eu posso pecar doidado, que Deus continua me amando? Sim, Ele continua te amando. É mesmo, pastora? É mesmo. Peca, que Deus continua nos amando. E aí, pastor? E aí você vai para o inferno, porque o lugar de pecador é no inferno. Porque Malaquias diz que o profeta Malaquias diz que Deus não muda. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, não vai mudar o caráter de Deus. 1 João, que nós lemos no princípio, 4,16, diz que Ele é amor. Faz parte do caráter de Deus, da personalidade de Deus. Ele não muda porque eu mudo. A gente está mudando constantemente, mas Deus é imutável. Então o amor que Deus tem por mim é leal, é fiel e é eterno. Ele não muda. E esse amor, quando eu conheço mesmo esse amor, ele me faz fugir das coisas ruins. Faz sentido? Aí eu fujo das coisas ruins, não porque eu sou boa, porque eu tenho medo. Eu fujo das coisas ruins, porque alguém santo, poderoso, maravilhoso, me ama tanto, 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 e eu não quero decepcioná-lo. E Romanos 5,8 fala que Deus demonstra, Deus prova, em algumas versões está assim, né? Deus prova o amor dele por nós, quando ele enviou o único filho para morrer em nosso lugar. O amor de Deus por nós não é provado se eu estou passando por luta ou não. Uai, mas Deus não te ama, você está passando por essa luta? Deus não ama sua família está desse jeito?
Irmãos, o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, não significa que a gente não passe por lutas. Ele já demonstrou o amor dele por nós, quando ele enviou o Filho dele, Jesus. Então não tem nada que pôr Deus na parede. O Senhor não me ama? Se o Senhor me ama, muda a minha sorte. Se o Senhor me ama, faz isso para mim. Se o Senhor me ama, faz isso. Deus não tem que provar nada para ninguém. A maior prova de que Ele nos ama já foi feita. Aí eu olho para Jesus, eu creio no sacrifício da cruz, eu creio no amor e ando em vitória apesar de. Então estenda a mão para dois irmãos e diga: apesar de, você vai andar em vitória. Você vai entrar numa nova história. Apesar de. 3 pontinhos, né? Esse D pode ser muitas coisas: enfermidade, desemprego, luta, qualquer dificuldade. Não é maior que o amor que Deus tem por nós. Você pode levantar as suas mãos e declarar: Deus me ama. Eu conheço esse amor. Eu creio nesse amor. E eu descanso. Uma nova história e os processos. Irmãos, eu estava olhando aqui esses dias pensando em processos, né? E eu olhei no dicionário, olha o que significa. O processo, aliás, dicionário bíblico, né? O processo na vida do crente refere-se a uma jornada de aprendizado e amadurecimento espiritual. O que é processo, pastora? É algo que acontece na vida do crente, que tem o propósito de nos amadurecer e nos fazer crescer espiritualmente. E esse processo de amadurecimento e crescimento na vida do crente, tem crente aqui? Ele envolve, nesse processo, ele envolve desafios, lutas ou testes, nos quais a fé é forjada e o caráter é moldado para que a pessoa se torne parecida com Cristo. Diga glória a Deus. Então, se estamos caminhando com Deus, se estamos caminhando com Jesus, apenas em busca do nosso bem-estar, irmãos, está errado. O Senhor, Pedro fala isso, né? Que o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós pudéssemos manifestar a glória dele na vida dos outros. E quando eu estou preocupada só com o meu bem-estar, eu deixo de ser luz. Eu não sei se é porque eu estou passando por esse processo há 6 meses, e algumas coisas estão sendo muito claras no meu espírito. Irmãos, Deus está forjando em nós pessoas adultas nele. Quando eu estou olhando só para mim, para as minhas necessidades, tudo me incomoda. Tudo me incomoda. Eu crio expectativa errada.
Luiz Fernando me decepcionou. Ah não, pastor Luiz Fernando. Tinha tanta expectativa nele. Uau, está errado. Primeiro que expectativa na vida do crente tem que avaliar. Deus não nos chamou para termos expectativa. Ele nos chamou para termos fé. A expectativa é, se Deus quiser, eu vou arrumar um emprego. Tenho quase certeza que eu vou casar. Eu acho que eu vou ser curada. Isso é expectativa. Agora, fé, está escrito, eu creio. Deus nos chamou para viver isso. Mas nós somos seres humanos, irmãos. E uma das 3 coisas que a gente mais busca na vida é cuidado, aceitação e amor. Isso é natural nosso. Eu quero ser cuidada, eu quero ser aceita, eu quero ser amada. Agora, quando eu venho para Jesus, eu encontro tudo isso. E o salmista diz que todas as nossas fontes estão nele. Então, independente do processo que eu estou passando agora e hoje, o meu olhar já está na nova história que Deus preparou para mim. E essa área que eu estou sendo afrontada agora, que você está sendo afrontado agora, vai ser para a glória dele, para que seja forjado em você o caráter de Jesus e você seja mais parecido com Cristo. Todo o processo tem esse propósito: nos amadurecer espiritualmente, forjar em nós uma fé amadurecida, para que Cristo seja manifesto ao mundo. Que mais? Esse processo, visto como parte fundamental da vida cristã, é um caminho gradativo. Não acontece da noite para o dia, não. O meu processo já vai fazer 7 meses. E o seu? Quanto tempo? É gradativo. Não é uma jornada rápida. E é encarado como meio, olha que linda igreja. É encarado como meio pelo qual Deus prepara o indivíduo para cumprir o seu propósito. Deus não desperdiça nenhum acontecimento na nossa vida. Até esse aí, pastora, que só não sabe o que eu estou passando. Até esse que você está passando. Deus vai usar para a glória dele. O que nós temos que fazer é perseverar em Deus, no amor dele, até que o processo termine. Olha essa primeira frase. Os processos te preparam para os propósitos e para viver uma nova história. Independente do nome do processo, está te preparando para um propósito e para viver uma nova história. Vai depender de você, vai depender de mim, vai depender da nossa postura diante dos processos. E aí eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Eu trouxe aqui alguns personagens, mas eu acredito que vou falar só de um, tá? Alguns personagens, não, um personagem, dentro dele eu trouxe alguns tópicos, mas nós vamos nos ater aqui, e Deus vai nos edificar muito, amém, igreja?
Glória a Jesus. Você não tem noção dessa semana que está começando. Vai ser esplêndida na sua vida. Uhul! Movimento do céu extraordinário. Na sua vida, na sua história, em tudo que tem seu nome e seu sobrenome. Você vai viver o extraordinário. A palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu no coração de homem algum, que Deus está preparando para você, para mim, para nós. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra e da tua parentela. Aliás, na NVI, né? Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei, olha o versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra, aleluia, serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém, naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, versículo 8, dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, que armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, o que nós vemos? O processo pelo qual Abrão viveu, teve que passar, aliás. Que processo a gente não vive, a gente passa. Vai passar. Abrão, nós vamos ver agora que ele passa por um processo, mas dentro dele, o céu soprou um destino. O céu soprou, o Deus de amor, soprou dentro de Abrão uma nova história, a promessa de uma nova história. Fiquem comigo, igreja. Deixa Deus ministrar no seu espírito. Qual foi o processo? Vários processos, mas eu quero falar pelo menos de um, em nome de Jesus. O processo que eu quero falar que Abrão passou, foi o processo, diga comigo, da despedida. O processo da despedida para viver uma nova história. O tema é uma nova história e os processos. Tem vários. E nós vamos aprender aqui com o nosso pai na fé, o Abrão, que ele passou pelo processo da despedida. Deus chama ele para viver uma nova história. Qual foi a nova história? De ti farei uma grande nação. Deus falou para Abrão: Abrão, eu vou te fazer tão grande, que você vai ser famoso em toda a terra. Aqui não está escrito, mas nós sabemos que Abraão é famoso, foi famoso naquele tempo e até hoje. De quem que nós estamos falando nessa manhã? Mas antes de viver essa promessa, essa nova história,
Deus propõe para Abrão. Aquele ainda não era Abraão, era Abrão. Abrão, despede. Queridos, deixa eu te falar algo. A nova história que o Pai tem para mim e para você, tem certas coisas que a gente tem que deixar para trás. Tem que despedir. No versículo 4, nós vemos aqui que Abraão, versículo 4, partiu Abrão. Quando a gente lê a Bíblia assim, partiu Abrão, Deus falou, ele foi. Não é assim não. Lembra que Abraão era gente como a gente. E despedida, coloquei aqui, ó. Despedir, ou despedida, envolve choro. Tem alguém aqui? Despedida envolve dor. Quando eu despedi da minha mãezinha, que ela foi morar na glória, foi uma dor que eu falei, eu acho que eu não vou, tudo perdeu o sentido. Parece que, eu não sei explicar a dor. E quem passou por isso também, uma dor parece que a gente não sabe explicar. Despedida envolve dor. Despedida envolve questionamento. Despedidas te convida a responder certas perguntas. Então, quando nós lemos na Bíblia, partiu Abrão, a gente pensa, nosso homem era de ferro, né? Deus falou e ele foi. Não foi assim não. Houve choro. Eu acredito que houve até gabinete. Porque Abrão tinha 75 anos. E Deus chamou ele para ir para onde? Para uma terra que ele ia mostrar. E as perguntas nesse processo: para onde você vai, Abrão? Deus vai me mostrar. 75 anos. Acredito que os parentes mais experientes, né, chamou Abrão e falou: Abrão, pensa bem, olha a idade que você está. Fica quieta aqui. Você vai sair descabeceado. Aonde você vai? Deus vai me mostrar. Ele só falou para mim. Envolve questionamento, silêncio. Quantas vezes eu fico imaginando Abrão e Sara ficaram ali em silêncio. Abrão, né? Porque Deus falou com Abrão. Eu imagino Sara, cadê as mulheres aqui? Eu imagino Sara pegada às coisas de casa. E Abrão falou para ela: olha, querida, esse móvel não dá para levar não. Esse negócio não dá para levar não. Esse aqui também não. E a Sara, mas por quê? Pois é, meu amor, eu não sei. Deus vai mostrar ainda. Despedida. Abrão passa por esse processo, queridos, e a Bíblia diz que ele passa em fé. Que está escrito aqui, ó, creu Abrão no Senhor. Ele creu e ele despediu. Aqui, irmãos, era uma despedida geográfica e emocional. Sai da sua terra, geograficamente. Sair da cidade que a gente nasceu é fácil, queridos? Falar tchau. Eu fiquei 1 ano depois que eu casei aqui em Uberlândia perguntando: Araguari, eu não devia ter saído de Araguari. Sai da sua terra e sai do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Despede emocionalmente. Deus tem uma nova história para a sua vida. Para essa igreja estar vivendo uma nova história, o pastor Jadir teve que ter fé e despedir
de uma história de mais de 45 anos. E alguns dizem que o meu emocional foi lá para baixo, de tanto que a dor foi grande. Eu tive que falar tchau. Imunidade baixa, anemia baixa, tudo baixa. Resultado, mieloma múltiplo. O sangue está doente. Estava. Porque é um processo doloroso. Aí o que nós queremos? Viver uma nova história apegado no velho. Deixa Deus ministrar no seu coração. Eu vou viver uma nova história, mas eu não perdoo a minha avó. O que ela fez comigo, ela já morreu, tem 70 anos, mas eu estou com ela aqui, ó. Eu vou viver, aleluia, uma nova história. Mas o meu jeito de ser é assim mesmo. Quem quiser que me engula, tem que despedir. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos.